Olá, conversaremos agora sobre o processo de formação do preço de venda, discutindo o uso das taxas de marcação, marcadores ou markups. Um processo de formação do preço, onde esse é entendido por um produto entre a base e o markup. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a formação do preço como um produto entre base e markup e compreender que diferentes bases podem ser usadas na precificação. Quando vamos entender o preço, então, em linhas gerais, compor preço é incorporar quatro componentes. Um componente dos gastos produtivos, que chamamos de custos, o componente dos gastos administrativos, comerciais e financeiros, que chamamos de despesas, e além dos gastos incorridos, formados por custos e despesas, aí precisamos incorporar tributos e o ganho, o lucro. Ao somar os quatro blocos, aí temos a figura do preço. Na prática, muitas vezes, o processo de composição do preço ele pode ser simplificado por meio de um markup. O que seria um markup? Então, a marca acima, quer dizer, mais ou menos aí o que a representação da imagem tenta fazer. Nós elegemos uma base, essa base pode ser o custo direto, quer dizer, pode ser alguma soma de elementos que conseguimos identificar de forma clara em relação àquilo que desejamos precificar, e a partir daí todos os elementos que não foram incorporados na base passarão a fazer parte do markup. Então, nesse contexto, o preço passa a ser igual a um produto entre uma base e uma taxa de marcação. E a regra, nesse caso, é muito clara: o que não estiver incluído na base precisa estar incluído na taxa de marcação. Então, se vamos entender os quatro componentes usuais aí da composição do preço, num processo onde podemos entender a base como sendo o gasto incorrido na produção, ou seja, o custo, podemos isolar o custo para funcionar como a base da formação do preço de venda, e todos os demais elementos aí então comporiam o que nós vamos chamar de taxa de marcação ou markup. Então, quando fazemos isso, o preço vai ser o produto entre a taxa de marcação e o markup, e a partir daí vamos ter que então começar a discutir como incorporar os outros elementos nessa taxa de marcação. Adicionalmente, outras bases podem existir, a exemplo daquela formada pelos gastos com mensuração direta ou objetiva, que aprendemos a chamar de custos diretos. Se vamos entender o processo de formação do preço a partir do custo direto como base da formação, então os componentes poderiam ser segregados em lucro, tributos, despesas e os custos aí separados em diretos ou indiretos. E nesse contexto, o que é que vamos fazer? Vamos trazer o custo direto para a base e a partir daí o preço vai ser o produto entre esse custo direto trazido para a base e a taxa de marcação. Então, usualmente é isso que nós acabamos vendo em uma série de operações, como por exemplo restaurantes. Quer dizer, um exemplo trabalhado por nós em conversa anterior na visão dos custos, sobre a formação do preço de um prato de filé com fritas, verificamos que os custos diretos, ou seja, dos insumos identificados de forma clara e que compõem o prato, foram iguais a 7,83. Todos os demais itens trazidos para a taxa de marcação resultaram numa taxa de marcação de 2,5, igual a 2,5. Então, nesse contexto, se eu quero compor o preço, bastaria calcular o produto. Então, custo direto, acrescentando os demais itens sob o ponto de vista de uma taxa de marcação igual a 2,5, chegaríamos então no preço de 19,58. Com isso, seria uma outra possibilidade de entender o preço a partir de uma base formada pelos custos diretos. Assim, esperamos então ter alcançado os objetivos pretendidos de entender a formação do preço como um produto entre a base e o markup,
Quer dizer, diferentes bases podem ser usadas nesse processo simplificado de formação do preço de venda. Bons estudos!